É fato que muita coisa do entretenimento acabou sendo deletada da história, seja por bons ou maus motivos. Conheça hoje os episódios banidos das séries. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. O Chaves é conhecido pelo seu humor leve e bobinho, que sempre faz toda a família rir. Porém, existe um episódio que quase mudou o destino da série mexicana. Na cena em questão, o Chaves aparece brincando com o patinete do Kiko no pátio da vila, mas quando o Tesouro vê, pergunta quem havia deixado e toma o brinquedo de volta. O Chaves fica nervoso e pega o objeto do Kiko ameaçando jogar nele, e é nessa hora que o seu Madruga aparece para tentar impedir. Em seguida, entra aquela clássica piada do programa. A Dona Florinda aparece, vê o seu Madruga com o patinete e dá uma bofetada nele, mas dessa vez, ao invés de girar e cair, o personagem cai, mas com o nariz sangrando e fica no chão. Já seria mais pesado do que a média da série, né? Mas piora porque logo em seguida chega a polícia levando a Dona Florinda presa, pois sim, o Madruguinha estava morto. O seu Barriga chega na cena depois e explica que Madruga foi pugilista por anos e por isso teve seu crânio afundado, ou seja, o tapa da Dona Florinda acabou sendo fatal por isso. Para trazer seu amado de volta à vida, a bruxa do 71 faz uma espécie de ritual com velas formando um pentagrama e um pouco do sangue da Chiquinha, mano. Olha que parada bizarra. A partir daí o programa seguiria com uma versão meio zumbi do seu Madruga, porque Carlos Bolanhos queria dar um ar mais sério e adulto para a série. Coisa que ainda bem que foi vetada, né, pelos executivos da Televisa. Os manda-chuvas viram esse episódio bizarro e resolveram não passar na TV, né, com toda razão. Acontece que para muitos isso não passa de uma lenda da internet. Já outros acreditam que o tal episódio proibido nunca aconteceu. Mas qual a sua opinião? O 16º episódio da 4ª temporada de Todo Mundo Odeia o Chris, chamado Todo Mundo Odeia Lasanha, causou algumas polêmicas e chegou a ser banido em diversos países. Acontece que enquanto o Chris está trabalhando, um homem desconhecido fugindo da polícia passa por ele e deixa um saco cheio da única erva que faz a polícia correr atrás de você, prometendo que voltaria para buscar. Com aquilo nas mãos, o Chris não sabe o que fazer e monta um plano, coloca tudo na lasanha que ele estava fazendo para a aula de culinária. O problema é que o protagonista descobre depois que os professores vão comer o prato em um concurso e por isso monta um plano para substituir a lasanha batizada. Os professores vão julgar os pratos este ano e você está representando a sua turma. Rapaz, que roubada! Só que ele troca o prato uma vez, mas o Greg vai lá sem saber e coloca a lasanha do Bob Marley de volta no local. Isso sem dizer que antes de chegar nesse plano, os dois sugerem fumar a cannabis para sumir com tudo. Eu tive uma ideia. Talvez a gente devesse usar para eliminar as provas. A história termina com a senhora Morello dançando em cima de uma mesa de uma forma bem estranha. Diversas emissoras baniram o episódio, que foi ao ar no Brasil apenas uma única vez e depois saiu para nunca mais voltar, por ser considerado impróprio para o horário. Em dezembro de 1997, Pokémon já era uma febre no Japão, só que o 38º episódio da primeira temporada causaria um caos no país que ninguém esperava. Numa cena em que um Pikachu usa seus raios para destruir mísseis, os efeitos visuais foram tão intensos que cerca de 700 crianças acabaram sofrendo de epilepsia fotossensível. É isso mesmo, 310 meninos e 375 meninas precisaram ser hospitalizados, pois a alternância rápida de luzes causou problemas como enjoos, dores de cabeça, tonturas e até convulsões.
sendo que 150 delas precisaram permanecer internadas no hospital por um bom tempo. Claro que o episódio foi banido no Japão e todas as emissoras que iriam importar o desenho foram avisadas para não transmitirem. Outro episódio proibido no ocidente foi o 35º, onde os protagonistas vão até a zona safari para capturar pokémons tipo Tauros, só que ele não foi exibido em nenhum país que não tenha sido o Japão, porque o diretor do safari usa armas de fogo, inclusive apontando para a cara do Ash, o que foi considerado impróprio, principalmente para as crianças. Outro motivo é que o Meow aparece com um bigodinho, digamos, bastante característico, se é que você entendeu a referência. Isso gerou alguns problemas de continuidade na animação, mas ainda assim nenhum canal jamais exibiu do lado de cá do globo. O episódio Crustáceo de Meia-Idade, da terceira temporada do Bob Esponja, foi proibido no mundo todo. Nele, o seu siriguejo está incomodado em estar ficando velho e entra numa crise, até que escuta o Bob e o Patrick falando sobre uma noitada jovem, e logo ele se interessa. Bom dia, tripulação do Siri Cascudo! Oi, Patrick! Você está pronto para a festança de hoje à noite? Sim, vai ser uma boa! Só que a tal noitada é decepcionante, pois ao invés de um carro da hora, eles andam de bicicleta e carregam o siriguejo no carrinho. Depois vão em uma lavanderia para olhar o movimento da água e mais um monte de coisa que não era o que alguém que queria se sentir mais jovem e descolado gostaria de fazer. Tanto que o seu siriguejo fica nervoso e briga com os dois. Mas eles não mencionaram a última coisa da noite, o ataque às calcinhas. Essa parada é pra criança, Ele topa participar da brincadeira que consiste em invadir uma casa de uma mulher e roubar sua peça íntima. Só isso já seria motivo para o banimento, mas para piorar, o seu siriguejo acaba roubando uma calcinha da sua própria mãe. Mãe? O que está fazendo com a minha roupa íntima? Bem, Claro que a cena foi tida como imprópria para um desenho infantil e nunca mais foi exibida pelas emissoras. O Máscara sempre foi um desenho meio exagerado e mesmo assim foi ao ar pela manhã no horário infantil. Só que alguns episódios foram tidos como ofensivos e acabaram sendo retirados da transmissão original. Por exemplo, um deles nem tem a ver com o Máscara, mas sim com o prefeito da cidade que está discursando em um evento quando a personagem Cookie Baboon chega no local nervosa por ter sido largada pelo político. Já é estranho o fato dela ser uma stripper, mas o que ela faz para chamar atenção é ainda pior. A personagem tira o casaco e aparece vestida por duas fileiras de explosivos, tampando apenas suas partes íntimas. Mas, como se não fosse o bastante, a mulher tenta se explodir com o prefeito, mas é impedida pelo Máscara, que arranca as dinamites e deixa ela completamente nua. Meu Deus! A senhorita está presa. Oh. Imagina, mano, isso passando 9 da manhã antes da gente ir pra escola. A Nickelodeon encomendou o desenho Ren e Stimpy nos anos 90 e de cara ele chamou a atenção pelo seu visual diferente e situações fora do comum. E aí, na segunda temporada, no episódio de estreia, deu ruim, viu? E acabou sendo banido. Nele, um homem adota Ren e Stimpy e começa a adestrar os animais com treinamentos meio pesados, mas até aí tudo bem. O problema foi quando ele quis ensinar os bichinhos a atacarem outras pessoas e o Ren não mediu esforços para cumprir as ordens. A cena contém violência exagerada e repetitiva, por alguns segundos, deixando o homem completamente destruído pelos ataques do Ren. Precisa saber o seu lugar! A direção da Nick não curtiu nem um pouco esse episódio aí, que foi retirado da grade das reprises, chegando a causar a demissão de John, um dos criadores do desenho, por diferenças criativas e comportamento inapropriado. O Pingu é um desenho completamente inocente, feito em stop motion, sendo bem fofo. Então,
O que deu errado, pois no 14º episódio da primeira temporada, o Pingu e sua família estavam jantando, mas o pinguim está fazendo birra e não quer comer. A sua mãe tenta dar alimento para ele, mas recebe um tapa na colher de volta do mal educado. Em seguida, ao tentar chamar a atenção, o Pingu acaba derrubando tudo que estava em cima da mesa, os pratos, a comida, enfim. E aí sim os pais resolvem fazer alguma coisa e metem a palmada nele, para ensinar uma lição. Como resultado, o pequeno pinguim ainda foge de casa e se depara com umas coisas assustadoras para a idade do público. Apesar de não ser uma cena muito pesada, ela chegou a causar um certo burburinho por mostrar a falta de educação do personagem com os pais, além da forma que eles o educaram, na base do tapa. Bom, pelo menos isso daí gerou um meme aqui no Brasil que eu não vou mostrar porque tem muitos palavrões, mas você pode pesquisar aí depois, O episódio 74 da 8ª temporada do Ben 10, Omniverse, foi banido em todos os países da América Latina e também na Espanha pela Cartoon Network, sendo o único censurado do desenho até hoje. Nele, a Kai procura ajuda de Ben e Rock, que viajam para a América do Sul em busca de uma relíquia alienígena. Chegando lá, o Ben percebe que as pessoas o olham de maneira estranha, mas a Kai avisa que não estão acostumados com estrangeiros. A coisa fica ruim quando ela vai falar com uma senhora em espanhol e o Ben não entende, pedindo para Scurdy acionar o tradutor. Mas o resultado são diversas palavras aleatórias em espanhol que nem fazem sentido algum. Só colocaram ali mesmo, para fazer uma graça. Macho Piñata, llama aeropuerto gracias sombrero jalapeño? Agua churro rodeo, ole con bueno duro. Espurito grande. Isso, junto com o fato de um personagem usar uma máscara de luta livre, fez com que a Cartoon visse o episódio como ofensivo e cheio de estereótipos. Mas no Brasil, o SBT ignorou a decisão e exibiu normalmente. Até mesmo os Teletubbies já sofreram censura, acredita? O quê? Não acredito. No episódio em questão, os Teletubbies escutaram uma voz estranha dizendo que se trata de um urso. It's the bear, and I'm coming. Logo em seguida, aparece um urso de papelão que por si só já é meio esquisito. E depois ele diz que vai se esconder de um leão, que surge de um jeito medonho, mano. Principalmente para crianças pequenas. I am the scary lion. No final, eles ainda deixam entender que o leão vai matar o urso e que é melhor ir embora antes que sejam os próximos. Na época, os pais enviaram reclamações à BBC, dizendo que seus filhos tinham se assustado com aquilo e a emissora deu um jeito de modificar o episódio para que ele pudesse ir ao ar de maneira mais leve, Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!